Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Começando mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. A sua amiga sempre é a vinheta da rádio. Que feliz que estamos nesse sábado, né, chuvoso. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, e está sobre a responsabilidade das casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E esse programa tem por objetivo trazer temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O nosso programa de hoje, é claro, vai abordar a paternidade, pois amanhã é dia dos papais, então nós vamos falar a paternidade na visão espírita. E já estamos convidando todos que estão nos acompanhando a acompanhar o programa direto no Face da Rádio Chapecó. Pode interagir, mandar sua pergunta, seu questionamento, seu bom dia, colaborar com o programa. Você também pode participar através da live do Face, né, que nem eu falei, ou pelos telefones. O WhatsApp, tá? 49 12 12 ou o fixo 49 12 00. Você também pode entrar na página direto da Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você pode compartilhar, você pode ver os programas anteriores e os próximos programas. Hoje, para abordarmos esse tema, temos aqui os nossos queridos amigos do Gotas, nosso querido Marcelo, e do Bezerro, nosso querido Rafael. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, Mona, bom dia, Marcelo, bom dia, João, que nos auxilia, e a todos que nos acompanham. Eu sou a Mona Lisa e vou mediar essa conversa. Mas antes da gente dar início propriamente no nosso tema, eu vou pedir uma pequena licença para que juntos nós possamos ouvir e registrar aqui o agradecimento, né? Do nosso querido colaborador Scala Construtora, mas também daqueles anônimos que sempre nos ajudam e colaboram. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Scala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo Hora Espírita e o nosso tema de hoje é paternidade na visão espírita. Ser pai é missão com que o Senhor da vida brinda o homem, abençoando a sua masculinidade e homenageando a sua função co-criadora, ao lado da mulher que se faz mãe pelos vínculos carnais. Ser pai é ser protetor, guardião, amigo. Desde tempos muito antigos, essa figura foi tida como importante na formação da família. A presença paterna é imprescindível ao lado da materna, no sentido de educar a prole, acompanhar passo a passo os pequeninos, né? O relacionamento entre pais e filhos é um dos mais gratificantes, também, muitas vezes, dos mais difíceis. Mas o que é ser pai? Será que ser pai é uma missão? Quais são as responsabilidades paternas, né? O que a doutrina espírita tem a colaborar com essa função tão importante, não é verdade? E é sobre a paternidade, então, que nós vamos conversar a partir de agora. E para a gente entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que abordar primeiro, né, Marcelo, como é que funciona a família, para colocar as figuras, né? Tipo a figura materna, a figura paterna. Como é que é a formação da família? Como é que o Espiritismo explica isso? O Espiritismo entende a família como sendo de fundamental importância para a nossa sociedade. Tanto que as pessoas dizem, né, normalmente, que a família é a base da sociedade.
Por que ela seria essa base? Porque a família gera pessoas que é no círculo familiar que se geram pessoas que vão conviver em sociedade. É só a gente imaginar duas famílias, por exemplo, uma família que seja harmonizada, que seja tranquila nas suas relações entre as pessoas. Quem que ela vai gerar? Vai gerar filhos, vai gerar os próprios cônjuges, pessoas que vão se relacionar no ambiente de trabalho, no ambiente social, com mais tranquilidade, com mais calma. E por outro lado, se nós pegarmos outro exemplo de família, uma família que esteja em conflito, que tipo de resultado e reflexo esses conflitos vão gerar nas pessoas? Então imagine uma pessoa ter um conflito e a mulher ou o esposo, a criança ir para a escola naquele momento depois de presenciar um conflito. Nós vamos ver que a relação com os próprios coleguinhas da criança, se for o caso ali, nesse exemplo, vai ser de muito complicação. A criança vai estar daqui a pouco revoltada, vai estar arredia. Então é por isso que a família, uma família estruturada, uma família harmonizada, ela gera indivíduos que têm harmonia, que têm maior propensão para essa boa relação social. É claro, tem muitas pessoas, e hoje nós temos forte na nossa sociedade, correntes que são contra a família. Correntes que querem destruir ou que querem relativizar a importância da família. Mas o Espiritismo é bem firme nessa posição de que a família é imprescindível. E até o espírito Joana de Ângeles, por meio do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, ela diz que essas pessoas que defendem que a família não tem tanta importância, talvez foram pessoas que tiveram problemas familiares e não encontraram na própria família um exemplo de modelo de família. É por isso que o Espiritismo ele é favorável para que a família se fortaleça, para que as famílias se harmonizem. Nós, enquanto membros de uma família, tenhamos uma harmonização constante, sempre buscando a conciliação, o desenvolvimento do amor e das demais virtudes. E outro ponto relevante que a doutrina espírita nos traz a respeito da família, e isso é muito importante, isso faz toda a diferença na nossa compreensão de família, que o Espiritismo ele vai além dessa visão que nós temos material. O meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu irmão. O Espiritismo nos revela que todas as pessoas que estão na mesma família, elas não estão aí por acaso. A formação familiar ela é presidida, ou seja, ela é direcionada pela equipe espiritual, o Espiritismo, né, também nos traz essa revelação de que todos nós temos um espírito protetor de maior evolução do que a nossa, ou na Igreja Católica, por exemplo, se chamam dos anjos da guarda, né, todos eles mensageiros de Deus. E esses espíritos mais evoluídos, eles organizam a composição familiar. Ou seja, não é por acaso que eu vim filho de fulano, filha de fulana e filho de ciclano, né? O meu pai e minha mãe têm, às vezes, uma relação comigo de outras vidas. Ou um ou outro, mas um dos dois é quase certo, dizem os espíritos que tem. E entre os irmãos da mesma forma. Nós estamos ali nessa composição familiar porque precisamos estar juntos. Então é por isso que nós encontramos numa mesma família pessoas pelas quais nós temos um afeto, uma estima muito grande, uma confiança natural. E por outro lado, nós encontramos na mesma família pessoas que nós nunca tivemos uma harmonia, uma confiança natural. Instintivamente a gente tem até uma repulsa, às vezes dentro da própria casa. Por que isso acontece? Relações de vidas passadas, às vezes relações de harmonia com aquelas pessoas que temos harmonia e relações de conflito que nós temos muitas vezes com aquelas pessoas que nós temos essa espécie de repulsa ou espécie de desconfiança. Então por que nós viemos juntos? Justamente por isso, para que a gente, como espíritos imortais, outro conhecimento que a doutrina espírita vem nos reforçar, não é exclusividade da doutrina espírita dizer isso, que nós tivemos vidas passadas, mas nós somos esses espíritos imortais que estão em processo de harmonização com as pessoas, com os outros espíritos que convivemos e muitas vezes prejudicamos. Então é por isso que às vezes dentro do mesmo lar vem
espíritos com tantas diferenças para que a gente possa exercer o perdão. O perdão não só pelo que foi feito nessa vida, mas o perdão pelo que foi feito em outras vidas, né? Em referência a esses espíritos. E não só o mentor individual, né, Marcela? Tão importante essa formação que a família tem um mentor familiar, né? A gente tem o nosso anjo da guarda e ainda a nossa família tem um mentor específico para conduzir as atividades da família, né? Para ver como isso não é o acaso, é uma coisa toda organizada, né? É o que a gente chama do planejamento reencarnatório. Então, nesse planejamento familiar, tem todas essas relações, né, que têm esse objetivo, né, bem descrito pelo Marcelo. Muito bem. E Rafa, a doutrina espírita nos explica que os nossos filhos, eles não são nossos filhos, né? Tem até um poeminha do Khalil Gibran, né? Muito lindo. Poderia esclarecer isso para nós, né? Para quem está acompanhando. Como que não são nossos filhos? Então, eles estão... Como é que funciona isso? Sem dúvida, eles são nossos tesouros, né? A gente sabe que nessa condição de família, né, eles são nossos amores, sem dúvida nenhuma. Tem todas essas relações bem descritas pelo Marcelo, mas sem dúvida nossos filhos são espíritos. Como todos nós, seres imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, né, percorrendo esta mesma estrada, né, do progresso evolutivo que todos nós, né, chegaremos a uma perfeição relativa, mas chegaremos lá. Então eles sim são e tiveram, vamos dizer assim, inúmeras encarnações, como nós, né, também tivemos, terão muitas pela frente, e eles vêm, né, com objetivos específicos dessa reeducação para o seu espírito, né, da questão de toda a bagagem que eles trazem, não só a intelectual, mas principalmente a moral, que tem reflexo nas suas ações hoje, né? Então a gente sabe que eles, como nós, são reflexos de suas escolhas. Ou seja, o seu livre-arbítrio determinou algumas situações que nesse planejamento familiar e reencarnatório também irão, na verdade, serem direcionados para algumas situações que eles mesmos escolheram. E nós, como pais, estaremos aqui para auxiliá-los e sermos também auxiliados nessa troca mútua de experiências. Isso que é a importância dessa relação pai, mãe, filhos, irmãos. Então, nesse sentido, os nossos filhos também têm os seus objetivos aqui, né? Então, esse sentimento muitas vezes nosso de posse, né, de determinar algumas situações, principalmente depois da maioridade, ele é muito relativo, né? Então a gente às vezes quer algo que nós entendemos como melhor para ele, mas ele também tem as suas escolhas, ele também tem as suas, vamos dizer assim, a sua individualidade, que deve ser respeitada. Então é nessa troca de experiências que esses filhos, espíritos irmãos, né, de outras encarnações que têm esses vínculos conosco aqui, vêm com esses objetivos. Essa troca mútua, né, que a experiência na carne nos proporciona, e vai ambos, né, nós e eles, desenvolvendo virtudes, né, valorizando o sentimento, principalmente, né, quando a gente direciona ele para o caminho do bem, o caminho do amor. Então a gente sabe dos vínculos, muito, às vezes necessário o perdão, que o próprio Marcelo falou, a tolerância, e nesse sentido que a gente vai progredindo e com o objetivo de que esses nossos vínculos sejam estreitados, vamos dizer assim, principalmente pelo amor, ou seja, muito mais resolvidos do que quando eles vieram. Ou seja, a encarnação ela tem um objetivo de, vamos dizer assim, ajustar esses laços. E o amor é o único remédio que pode no fazer plano isso. espiritual, né, Rafa? Tudo é planejado para dar certo,
né? O programa é que tudo dê certo. Aí vai depender de como a gente vai se colocando aqui, mas a gente tem que fazer o máximo possível para que saiamos melhores do que quando chegamos, Quando né? chegamos. E esses laços também, mais estreitados, sempre na base do amor, da tolerância, do perdão. Perfeito. Então podemos dizer, Marcelo, que a paternidade ela é uma missão que a gente recebe? Né? Qual seria o papel, então, do pai na família? Assim, o papel correto. A paternidade é uma grandiosa missão. Até os espíritos nos revelam isso por meio da questão 582 do Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos, só recordando, ele é o principal livro da doutrina espírita, ele é todo composto de perguntas que Allan Kardec faz e as respostas colhidas por meio de dezenas e dezenas de médiuns em todo o mundo, dá para se dizer, por Allan Kardec. Então, né, os espíritos superiores que dão essas respostas. E nessa questão 582, os espíritos não falaram que é uma grande missão a paternidade, mas que é uma grandíssima missão, ou seja, é muito mais do que a gente imagina, né? Dizendo que essa missão da paternidade, ela reflete no futuro espiritual, tanto do filho quanto do pai, muito mais do que a gente imagina, né? E dizendo-nos, né, os espíritos, que os pais, qual seria essa missão então? Justamente aquilo que o Rafael falou, né, antes, conduzir os filhos ao bem, né? Então, nós temos aí o Allan Kardec, nós encontramos no livro do Raul Teixeira, que é o livro Desafios da Educação. O Espírito Camilo diz que a missão do pai consiste exatamente em 2 fatores, né? Primeiro fator, você direcionar os pontos negativos que a gente vê nos nossos filhos. Desde pequenos, a gente vê que a nossa criança, ela apresenta falhas de caráter, ela apresenta pontos a serem melhorados, naturalmente, né? E muitos desses pontos a serem melhorados é o espírito, como foi dito, que traz de outras vidas. E desde criança ele já revela, né, algumas situações em que ele demonstra muita raiva por coisas pequenas, que ele demonstra uma impaciência muito grande. Já são pontos que nós, os pais, precisamos estar atentos para já ir direcionando ao bem. E o segundo ponto é justamente esse, é que nós peguemos os pontos positivos que nossos filhos também têm e a gente estimule, e a gente alimenta esses pontos positivos. E para isso, né, é muito interessante como a gente vê a atuação da sabedoria divina, né, nesse contexto da missão dos pais de fazer com que os filhos peguem o caminho do bem e evoluam. Porque os próprios espíritos dizem que a sabedoria divina consiste em trazer aquele espírito que já teve várias e várias vidas, que são os nossos filhos, né, e reduzir ali o tamanho físico desses filhos e o entendimento deles. Coloca-se uma espécie de... faz com que se reduza ali essa lembrança que o espírito dos nossos filhos tem de vidas passadas, para que os pais, a partir disso, possam, com essa organização mais frágil que a criança demonstra, colocar os exemplos, colocar, né, os ensinamentos, porque a criança, a gente sabe, uma criança, ela está muito mais aberta, muitas vezes não, praticamente todas as vezes, do que o adulto. Uhum. A criança é terra fértil, como diz, para receber esses ensinamentos. Então, os espíritos dizem que essa missão dos pais de conduzir ao bem, de fazer com que o filho pegue o caminho, né, mais adequado, ela é facilitada, né, porque o filho tem essa organização mais frágil e aí os pais podem colocar. Então, em resumo, a missão da paternidade, nós como pais e como mães também, porque a missão ela é equivalente de pais e de mães, é muito bom, né, que se diga. A nossa missão é de pegar o espírito do nosso filho, que é colocado como um empréstimo divino em nossas mãos, porque todos somos filhos de Deus e os nossos filhos são filhos de Deus também, né? Esse filho é colocado na nossa família, sob os nossos cuidados, para que a gente possa pegar esse espírito e ajudar ele a evoluir, a levar ele do ponto em que ele chegou até nós, e a gente, com os nossos esforços, com o nosso cuidado, e para isso é importantíssimo que a gente esteja presente na vida, se faça presente. É um desafio hoje, estar presente na vida dos filhos, né?
Então, é mais ou menos esse sentido. Você pega o espírito que Deus lhe colocou como um empréstimo, você faz de tudo para que ele pegue o caminho do bem, sempre com carinho, com amorosidade, sempre, né, com o exemplo que a gente logo vai abordar mais especificamente, né, essas questões. Não só estar presente, né, Marcelo, mas ter atenção, porque para a gente poder observar o que tem de positivo e negativo, a gente tem que estudar os filhos. E isso demanda tempo, disposição, não é verdade? E o que a gente vê hoje é menos isso, né? Muito menos. Os pais, eles trabalham muito mais, as crianças ficam muito mais sozinhas, às vezes entregue a coisas eletrônicas. Então, a gente vive numa casa, mas é cada um num canto, é isolado, né? E para a gente entender o nosso, a gente tem que estudar e não ter medo de estudar. Não querer acobertar o que ele tem de ruim. É deixar vir e dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, né? É um trabalho, então, para a gente entender que ser mãe e ser pai é um trabalho, assim, de 24 horas, mas que demanda muito da gente essa responsabilidade, essa boa vontade, né? A Ana Teresa Camasmini, ela diz assim, que a missão se equivale, é uma grande palestrante, de pai e mãe, e que o pai, ele, na figura, sempre está atrás para impulsionar o filho, e a mãe sempre está à frente para mostrar o caminho, porque quem educa, quem fica, às vezes, em casa, antigamente, porque hoje mudou, era a mãe. Né? E o pai, então, tinha outras funções de trazer essa proteção, né? Hoje mudou muito até a nossa configuração familiar mudou muito, né? Então, isso que tu está falando é muito importante, só que a gente tem que ter essa disposição de estudar os filhos. E esse perigo, né, a gente entende que a sociedade ela evolui e essa saída, né, do papel da mãe para o mercado de trabalho, ele trouxe perigos. Sim. Né? E aí, quando a gente fala em educação e nessa abertura, e esse período de infância, o Espírito dispõe para que a gente coloque essas impressões positivas, que coloque todo esse caráter, né, desses conceitos morais tão necessários, a gente não está, talvez, fazendo esse papel né? de pai e mãe. Às vezes delegando a própria escola, que a escola tem o papel, vamos dizer assim, importante da questão intelectual, mas a questão moral, a gente vai ver até depois na questão do exemplo, isso é papel da missão dos pais, né? Então, assim, essas impressões que esse Espírito colocado por Deus, né, na nossa família, no nosso meio familiar, essa missão, ela é de tão importância porque a gente vai ser cobrado por isso, né? Então, a gente não tem essa condição de delegar para terceiros ou para questões, né, que o mundo às vezes é muito atrativo, né, tem outras facilidades, mas assim, ó, foquemos, né, nessas pérolas que são colocadas por Deus para o aprimoramento deles e a nós mesmos, porque todo mundo aqui pode dar o seu testemunho que a sua vida mudou depois que foi pai, depois que foi mãe, né? Então a gente sabe dessa nossa missão, né, da paternidade e da maternidade. Eu queria reforçar o que o Rafael falou, muito interessante, Rafael, que muitas vezes a gente pensa, a escola vai educar o meu filho, eu coloco ele na escola para receber educação. A educação que o Espiritismo nos diz que o pai tem o dever é exatamente a educação moral. A educação intelectual é com a escola, a educação moral, de exemplos que a gente logo vai abordar, princípios, né? E outra questão, reforçando, de tamanha importância essa missão que nós estamos ressaltando, não é por acaso que o filho vem conosco, ele não vem com terceiro. Ah, mas eu vou deixar que a Tata, que é empregada, uma pessoa que eu contrato, eduque meu filho. Não, meus amigos, porque senão ele viria filho da sua empregada doméstica, da pessoa que você contratou, né, da babá, ele viria filho dela e não seu, né? E um outro ponto também é em relação ao futuro, porque, assim, se a gente não cumpre essa missão, se a gente não prioriza essa missão tão importante, principalmente nos primeiros 7 anos, né, o que acontece? A gente vai responder espiritualmente, as leis dos homens não vão fazer até nada conosco, mas as leis divinas, meus amigos, elas estão atentas a tudo que fizermos. Então, aqueles pais que não fizerem o seu trabalho de educar os filhos,
qual que é a consequência? Às vezes verão o filho, como quando adolescente, quando adulto, tomando caminhos muito complicados e muitas vezes por culpa de uma educação ou de orientações e exemplos que não receberam em casa. E pior, muitas vezes os pais vão ter que refazer em outras encarnações, eles vão vir junto com seus filhos. Há muitos relatos em livros espíritas, por médiuns muito sérios, né? Espíritos trazendo relatos de que pais que não cumpriram adequadamente a missão de educar, de impor limites, de estimular ao bem para os seus filhos, eles retornam em outras encarnações na mesma família, colhendo o fruto que não plantaram, colhendo, vamos dizer assim, os reflexos daquilo que o filho se tornou. Às vezes ele foi para o caminho da criminalidade, das banalidades, das futilidades, e os pais vão ter que reencarnar de novo para fazer a tarefa. Então, ou seja, nós estamos com a tarefa na nossa frente agora. Quem não faz a tarefa hoje vai ter que fazer uma outra encarnação. E aí a gente vai acumular mais esse encargo para as outras vidas. Então façamos hoje essa nossa tarefa de educar e levar ao bem os nossos filhos. E outra questão tão importante como tudo isso que a gente vem falando, que às vezes a gente entende que a missão está no acolhimento, às vezes está na questão, né, a gente sabe que todo o nosso esforço para o material é importante, mas uma das coisas que sempre me chamou atenção, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da missão da paternidade, da maternidade, que diz que a nossa missão é encaminhá-los a Deus. Ou seja, esse sentimento de religiosidade, nós não estamos nem falando de religião aqui, de religiosidade, ou seja, dá esse encaminhamento. Então, assim, é de tão importância nesse momento de infância, de adolescência, você apresentar a seus filhos a Deus, porque assim, como o Marcelo diz, o reflexo lá na frente, né, quando eles tiverem as suas dificuldades, quando tiverem os seus confrontos, os seus momentos de dores e desafios, a quem eles irão recorrer? Às vezes a gente vê, né, a questão das situações atuais, né, de vícios, quando caem, que são, na verdade, fugas. Né? Para muitas vezes essas dores, esses desafios, essas angústias, quando não se tem essa base da religiosidade com eles, que eles não têm essa confiança, né? que é uma fé ali como uma semente, que eles possam se fortalecer e enfrentar essas dificuldades, eles muitas vezes se perdem. Então a gente vê a nossa missão de pai, de mãe, para esse lado espiritual, né? De religiosidade. Perfeito. São 8 horas e 28 minutos, você está acompanhando Hora Espírita. Hoje estamos abordando a paternidade na visão espírita. Vamos dar só uma pausinha para dar oi para os nossos amigos aqui. Bom dia para Carla, que sempre nos acompanha, a nossa colega Lia, a Ivania, a Rose, Idaíra, a Ivete, a Cleci, a Ida, a Lúcia, o Jairo, o Lucas Venâncio, que está sempre aqui ali do Passo dos Fortes, ele sempre nos acompanha. Bom dia. Para o Geraldo, olha só, o Geraldo Antolín Gonçalves é lá do Paraguai. Muito buenas imagens, ele está falando. Bom dia, buenos dias. Para a Marisa, para o nosso colega Kleber, bom dia. O Jair Nunes, a Isabete, a Mercedes, a Nelly, a Altina, a Cíntia. Olha, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Compartilhe o nosso programa, mande a sua pergunta, o seu bom dia, o seu questionamento, que nós estamos acompanhando. Vamos seguir então. Rafa, quando os filhos são rebeldes e difíceis, nem temos, né, filhos rebeldes e difíceis, hoje muitos, né? O que a doutrina pode recomendar para os pais? Como lidar com essas crianças rebeldes, difíceis? Eu acho que vem bem aquilo que a gente já está falando. Se não existe acaso, né? Se existe um planejamento reencarnatório, que esses espíritos muito mais evoluídos que nós nos direcionam e nós escolhemos algumas situações que nos servem para reeducarmos, né, a nós mesmos e a esses espíritos que também vêm
né, compartilhar conosco esta presente existência, então esse acaso não existe e as dificuldades elas vão se apresentar. Então esses nossos filhos, que muitas vezes são difíceis, né, às vezes encarados até como dizem, filhos problemas, eles têm um objetivo, a nos ensinar e também a nós auxiliá-los com todos os nossos esforços, com todo o nosso devotamento, né, para que eles, quando se apresentam essas tendências e às vezes resultado de suas escolhas levam a caminhos difíceis, às vezes, né, que a gente sabe que esses vínculos, às vezes de antipatia, né, e simpatia, eles se apresentam e são para nós também uma prova muito difícil, né? A gente sabe das dificuldades e que muitas famílias têm isso, mas isso não é ao acaso. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ampliar a visão, né, entendendo que não é só dessa encarnação, e quando a gente tem esse objetivo que a gente tem que proporcionar esse reajuste, né, com toda a paciência, com toda a tolerância e nesse devotamento de esforço, a gente sabe que aquilo não é o acaso, aquilo tem um objetivo. E aí Deus coloca essas provas, essas condições às vezes difíceis para a gente estreitar esses laços. Que o amor, a gente sabe, né, ele na verdade, né, cobre uma multidão de pecados. Então nós também erramos, nossos filhos também erraram, então eles têm essa tarefa, talvez, como o Marcelo disse lá, que não foi executada lá atrás. E será agora, nesta presente encarnação, essas dificuldades. Então, ampliando essa visão, que a gente sabe que se as causas não estão nessa existência, estão em existências anteriores, essas dificuldades que se apresentam hoje, elas foram plantadas lá atrás. Então a gente tem que entender isso com resignação, com paciência, mas auxiliar totalmente esses espíritos que são, né, esses tesouros colocados por Deus, por mais difíceis que sejam, em nossas mãos, mas com o objetivo justo, né, diante da misericórdia divina que é o melhor de todos. E muitas vezes, né, essa rebeldia aí narrada, né, pelo Rafa, ela é uma rebeldia que o espírito utiliza, alguns dos espíritos, em alguns casos, não em todos, porque existem muitos casos de outras vidas, como foi colocado, é pela falta de amor ou falta de atenção que os pais, ou falta de própria compreensão que os pais não estão dando nessa vida, né? Então os filhos se revoltam. Existe um livro, meus amigos, que não é espírita, mas a gente recomenda a leitura, e ele, como você falou, Rafael, ele abre também muito a nossa mente, a nossa compreensão. O nome desse livro é As 5 Linguagens do Amor, né? Esse livro até deve ter na internet, tem audiobook para quem quiser no YouTube, pode acessar também, que ele tem. Esse livro fala, né, que todas as pessoas têm uma linguagem. Existem 5. Esse estudioso, ele diagnosticou ao longo de mais de 30 anos de sua pesquisa, atendendo casais, atendendo famílias, que existem 5 manifestações do amor, e cada um fala uma linguagem. Então, às vezes, a linguagem que você fala não é a linguagem que o seu filho fala. Então, ele às vezes não se sente amado, né? Então, a gente precisa saber como comunicar o amor para esses nossos filhos, para esses nossos até cônjuges, né? E ele fala também que uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha a comparação, que todos nós temos como se fosse um tanque de combustível, um tanque de combustível de amor, e muitas vezes o tanque do nosso filho, ele não está sendo suficientemente cheio por nós, né? Então, às vezes, a gente precisa, segundo esse autor, que faz muito sentido, e é o que a doutrina espírita também nos explica, que a gente precisa abastecer as pessoas da nossa convivência com amor, colocando o combustível que nós dando, manifestando o nosso amor, né? E ele diz assim, que acontece que muitas vezes a gente não consegue encher o tanque de combustível dos nossos filhos. E o que acontece se ele está com o tanque vazio de amor, o nosso filho, a nossa filha? Vai para caminhos tortuosos, ele procura encher em algum lugar, então procura às vezes o vício com alguma coisa, a distração, né? Então a gente precisa se aproximar do nosso filho, né? Falar que ama, esse filho rebelde, filho, você é rebelde comigo, eu tô vendo que você está me desobedecendo, mas eu quero dizer para ti assim, eu amo você,
eu amo você, eu estou sempre do teu lado, porque o amor que a gente fornece, ele vai dissolvendo a rebeldia. Não vai ser de um dia para o outro, o filho até vai ficar espantado se você falar que você ama, se você se aproximar dele. Mas na medida do tempo, ele vai vendo que é verdade, se a gente continuar alimentando. Então, que a gente enquanto pais, é somente com o amor que a gente vai diluindo gradativamente essa rebeldia que os nossos filhos muitas vezes apresentam e que são realmente, né, Rafael, como você falou, um desafio para os pais. Mas nada é por acaso. Cada um tem o filho que precisa ter, tanto para trabalhar e ajudar o filho, né, com o amor que a gente pode dar ao filho, quanto para treinar o nosso próprio espírito. Né? São aqueles que o Alberto Almeida fala para nós, os personagens trainers que Deus colocou para que a gente exercite também, nós enquanto pais, a paciência, a tolerância, a fortaleza. Né? A fortaleza, porque é preciso ser forte para ser pai, para ser mãe. Mas o que é ser forte? Ser forte é ser seco de sentimentos? Não. Ser forte é você manter a harmonia interior mesmo quando o filho te desafie. Porque se ele te desafiar e você cair nessa armadilha e se desesperar, gritar com o filho, entrar na onda dele, você é fraco. Agora, se você ficar... o filho pode fazer o que quiser e falar, eu vou me manter tranquilo e firme. Isso causa e transparece para o filho uma autoridade. Né? A autoridade não é a autoridade de mandar, é a autoridade de você estar em equilíbrio para poder interagir com o filho sem se deixar abater pelo que uma criança às vezes fala. Existem crianças que desestabilizam adultos, crianças de 3 anos que fazem qualquer coisa e o adulto fica desesperado. Uma criança está te ganhando, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente tem que manter a tranquilidade. É uma criança. Colocar ele no lugar dele e esperar que ele faça isso. Quem que é o criança. adulto? Quem que é, né? Exatamente. É isso aí. E isso é tão importante que o Marcelo fala que assim, a gente vê dentro das famílias essa questão às vezes, né? Porque a gente entende que a questão da cobrança é muito importante, né? Hoje existe um apelo, né? Porque os pais ficaram muito permissivos, né? Então, assim, talvez fruto de gerações passadas que tiveram problemas e hoje a gente vê uma passividade, uma permissividade muito grande dos pais. Então, assim, aí esse lado da cobrança, ele está vindo e está vindo muito forte. Mas como cobrar é importante. Então, assim, esse combustível do amor que o Marcelo fala também é importante. Ao mesmo tempo que tu cobra, tu tem que saber também que tem que dar esse lado do afeto, né, da amorosidade, né, da paciência, da forma de falar. Então, assim, os dois lados. Né? Então, Jesus diz, né, que seu sim, sim seja sim e o não também seja não. Mas o equilíbrio, mas a questão do afeto, né, de você dar e saber que na hora que tem que ser cobrado também tem que ser cobrado, é importante, não só de um lado e não só do outro, né? Então a busca do equilíbrio é sempre importante. Talvez essa permissividade que você está falando seja a ideia que alguns pais têm de assim, eu não quero que meu filho sofra, não quero que ele passe pelo que eu passei. Mas se a gente for estudar a fundo, a gente se tornou esse ser forte, vou falar por mim, né? Porque a gente passou por dificuldades, porque a gente teve problemas, porque a gente sempre recebeu um não da vida e foi moldando algumas coisas. Então eu vejo que hoje falta muito isso. Eu não quero que fulano sofra, imagina, né? Isso essa facilidade torna pessoas fracas. Desculpe falar, mas é verdade. São fracas. Acontece qualquer coisa, o mundo diz, não, vou me matar, eu vou isso, eu vou aquilo. E a frustração, e a gente vê o objetivo, né, que as coisas acontecem. Às vezes você evita o sofrimento, como a dor, na verdade, como a Mona fala, né, e as frustrações, muitas vezes, nesse período da infância, né, da adolescência, que se às vezes ele não aprende nesse período, às vezes em casa, com as situações às vezes que são menores, lá na frente, né, a vida ensina. Na vida adulta, quando as frustrações forem muitas vezes muito mais intensas, é que vai desestabilizá-los. Então, às vezes é melhor essas pequenas frustrações agora nesse período do que lá na frente as frustrações mais intensas, que às vezes levam aos vícios,
levam até os pensamentos, né, suicidas, depressões. Então a gente sabe, né, às vezes, da importância que é eles passarem essas dificuldades, essas dores que fazem com que todos nós cresçamos. A última estatística que eu estava estudando, a gente nunca viu entre 15 e 30 anos, que seriam os jovens adultos, tão doentes e tão depressivos. Né? E esse autor que eu estava lendo, ele cita exatamente as facilidades. Não foram moldados, não foram preparados para receber o não da vida. Exatamente. Até porque nós temos, em relação à cobrança, nós temos que fazer cobrança, mas a questão não é fazer a cobrança, é como nós estamos fazendo. Se você vai cobrar com uma energia de você tem que fazer isso, você não sei o que, você não aprende. Gente, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que pensar assim, meu filho, bem tranquilo, você pode melhorar nisso, meu filho. Olha a diferença, você tem que fazer, eu exijo, eu mando, eu tô te mandando. Ou dizer assim, filho, você pode melhorar nisso, meu filho, com tranquilidade. Quando o pai fica exaltado, a criança presta mais atenção no quê? Na exaltação e na desestabilidade dele do que na ordem. E diz, meu pai tá nervoso, mas ele não gosta de mim mesmo, ele tá nervoso. Não, gente, filho, você pode melhorar nisso. Tenta fazer diferente, com calma. Por isso que a gente é recomendado que quando a gente tem algo para falar para o nosso filho, para ele se corrigir, que a gente esvazie-se dos sentimentos de raiva. Se você está com raiva, não repreenda seu filho. Você vai ser desproporcional na tua repreensão. Se você está com raiva, passa raiva em 5, meia hora, vai passar raiva e você vai, filho, tenta fazer assim, você pode melhorar, olha no olho. Ontem eu estava observando uma senhora falar, né, num discurso, ela falava assim, pegue seu filho quando vai ter que falar alguma coisa para ele, aproxime-se dos olhos dele com tranquilidade. Filho, tenta fazer isso melhor. Tenta, olhando no olho dele, vai dar resultados. Façam o teste, meus amigos. Vamos dar bom dia aqui para Mercedes, para Nelly, para Altina, Cíntia, Denise, bom dia, ótimo sábado, ela tá mandando. Para Sandra, tá dizendo bom dia. Sandra Moraes, feliz dia dos pais, missão importante, os pais. Para o Nadir, para o Reni, para a Daiane, para a Marley, nossa amiga. Para a Dari, para a Janete também está dizendo bom dia. O Carlos está mandando aqui também bom dia. Para o nosso colega Rony, para o Marcos, são muitos amigos hoje nos acompanhando. Claudete, bom dia a todos, está acompanhando o programa Hora Espírita. Estamos falando sobre a paternidade. São 8 horas e 42 minutos. Seguindo então, Marcelo. Será que os pais são exemplos para os filhos? Será que esses exemplos são importantes na educação? Como é que funciona? É melhor ser exemplo ou falar? Como que flui isso melhor? Existe um filósofo que ele diz o seguinte, eu acho que é Pablo Vittar, que ele diz o seguinte, eu não me recordo exatamente o nome, mas não importa quem foi o carteiro, importa a carta que ele nos entregou. Ele diz o seguinte para nós, as crianças aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos. Essa frase ela é genial, no seguinte sentido, as crianças aprendem muito mais vendo os exemplos dos pais do que escutando as palavras dos pais. Vamos dar um exemplo, aquele típico exemplo, imagine você no almoço, lá almoçando e você com uma bacia de salada, com um pote de salada, uma tigela de salada, e você diz, filho, filha, coma salada, por favor. E você, durante o almoço inteiro, não pegou uma folha de alface. O que é que o seu filho vai olhar daquilo, vai extrair daquilo? Não é tão importante, porque senão meu pai estaria comendo também, né? Eu já vi casos, né, de um amigo meu com um copo de bebida na mão, dizendo para suas 2 filhas adolescentes que iriam sair, né, numa festinha de noite. Filhas, não bebam, hein? Meus amigos, que força tem essas palavras? Quase nula, zero. A não ser que a criança tenha criado um juízo próprio da situação. Porque os pais, eles são exemplos. Os nossos filhos estão a todo instante vendo como nós nos portamos. E eles vão nos espelhar em nós. Então, se a gente quer que o nosso filho tome uma direção para o bem, a gente precisa ser agentes do bem. Se a gente quer que o nosso filho fale a verdade, eu não vou mentir para o meu filho. Eu não vou prometer coisas para resolver um momento
né, de dificuldade, eu vou te dar isso, aquilo, e passa um momento e você não cumpre. A sua palavra perde força. E aí nós vamos lembrar de um exemplo, aquele típico exemplo também, sobre a questão do exemplo do Mahatma Gandhi. Gandhi, o grande indiano, né, que passou pela terra, que certa feita chegou para ele uma mãe com um filho. E falou assim: Gandhi, eu queria que você falasse para o meu filho parar de comer açúcar. E o Gandhi disse: voltem daqui a 2 semanas que eu falarei, que eu vou dar essa orientação. E a mãe não entendeu, voltou depois de 2 semanas e disse: Gandhi, agora estou aqui de novo, fale para o meu filho para ele parar de comer açúcar. E o Gandhi olhou para aquela criança, para aquela mãe e disse assim: meu menino, pare de comer açúcar. E a mãe olhou para ele: mas 2 semanas só para dizer isso? E o Gandhi falou: sim, é porque eu parei de comer açúcar nessas 2 semanas, para daí eu poder dizer. Né? Então as nossas palavras, elas têm força perante os nossos filhos, perante as outras pessoas, quando a gente está no esforço de cumprir essas palavras, de ir na direção delas, ou quando a gente já cumpre aquilo que as palavras revelam. Porque os exemplos, eles não são... O Albert Schweitzer dizia: os exemplos não são a melhor maneira de influenciar os outros, são a única. Né? Então, meus amigos, o exemplo é fundamental. O que a gente quer para o nosso filho? Vamos pensar, o que eu quero? Eu quero que o meu filho seja uma pessoa de bem, que ele seja livre de vícios, que ele seja determinado, trabalhador. Eu estou sendo isso? Se eu estou sendo isso, fique tranquilo, não fale nada. Só continue agindo assim, que o seu filho naturalmente vai observando você. Agora, se eu quero que ele seja uma coisa e eu faço outra, eu não estarei dando a ele os elementos que ele precisa para se tornar aquilo que eu projeto para ele. E aí a gente começa a entender da perfeição e da bondade divina, né? Ela coloca filhos, ou seja, tesouros, espíritos em nossas mãos, para que nós moldemos eles, nós, né, na verdade, auxiliemos eles, e ao mesmo tempo nos dá a mensagem de que só o exemplo que transforma. Ou seja, nós temos que nos modificar a nós mesmos perante todas essas, às vezes, coisas que a gente acha pouco, né? Que você vai pedir algo para o teu filho fazer, sabendo que você ainda continua fazendo. Então, como é difícil. Então, quando a gente tem consciência dessa nossa missão e o entendimento que só o exemplo que consegue transformar, como ele consegue, na verdade, é a única maneira de mudar. Né? Então, assim, as famílias vão se melhorar. Então, a gente vê que volta lá na primeira questão, lá, como que a família tem esse papel importante. Porque é uma mútua transformação, é uma mútua melhora. Né? Então, assim, o desenvolvimento das virtudes, o autoconhecimento, né? A reforma íntima, né? Que o Espiritismo nos apresenta, e ampliando, né? Toda essa questão da nossa visão perante a nossa imortalidade, sabe que não é só essa vida, né? Então, o trabalho é para hoje, né? Essa modificação é para agora, para nós podermos auxiliar esses espíritos como missão que todos nós temos, como os pais, como os mães. Só queria fazer mais uma colocação a respeito do exemplo, né, Rafa, pegando o gancho. Certa feita perguntaram a um filósofo antigo por que ele tinha deixado tantos ensinamentos para a humanidade, para adultos se melhorarem, e perguntaram assim: mas por que você não escreveu nada para as crianças? Elas são o futuro do mundo. E ele escreveu assim: não precisa, porque se a gente reforma os adultos, eles serão pais reformados, e pais reformados e educados educarão bem os seus filhos. Ou seja, nós pais temos um papel fundamental nessa transformação. Perfeito. São 8h48 e nosso programa é Hora Espírita, e eu vou pedir uma pequena licença para juntos ouvirmos a vinhetinha do nosso apoiador Escala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br.
Voltamos, o programa é Hora Espírita, você está acompanhando e hoje, esse sábado chuvoso, né, está chovendo bastante, mas a conversa aqui está fluindo, estamos falando sobre a paternidade, olha que assunto maravilhoso. Já queríamos deixar aqui o nosso abraço a todos os papais, né, um feliz Dia dos Pais, que Jesus possa abençoar o caminho de todos. E para encerrar, vamos falar aqui a nossa pergunta derradeira, né? Rafa, sugestões para os pais. O que a doutrina fala em relação a essa educação aí? Que sugestões nós podemos dar para quem está nos ouvindo, que às vezes tem um filho difícil, que às vezes tem um filho problema? Como conduzir essa educação? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que resume tudo que a gente já falou, né? Principalmente dessa questão que o período de infância, até mesmo a adolescência, é uma janela, né, em que esse espírito imortal nos proporciona para que nós, na missão de pais, coloque as melhores impressões, né, no auxílio para que a vida dele seja a melhor possível, sempre no caminho do bem, no caminho do amor, nas boas ações. Então, é nesse período que temos que ter os nossos esforços concentrados. Então, digamos que o exemplo, né, como a gente falou aqui, é a melhor, na verdade, é a melhor escola, né, que teu filho, né, esse espírito vai ter. Então, assim, essa nossa autotransformação vai refletir. Então, o esforço que todos nós entendemos e sabemos que é importante da questão, né, da parte intelectual, né, das boas práticas, né, a questão da escola, que é importante, né, isso, mas além disso, as atividades que a gente sabe que às vezes as pessoas se dedicam à questão das artes, né, da música, né, a questão isso é de fundamental importância. Mas a religiosidade a gente não pode esquecer. Que assim, talvez essa história que às vezes diz, não, meu filho lá quando chegar na vida adulta, lá com 18 anos, ele escolhe a religião que ele quiser. Isso é um engano. Porque ele não vai ter condição e ele vai estar, vamos dizer assim, sujeito a qualquer outra, vamos dizer assim, qualquer outra situação, qualquer outra doutrina, qualquer outra, às vezes até a materialidade, entende? Então, assim, dediquemos o nosso esforço para encaminhá-los nessa questão de religiosidade, independente de religião, né? Se é diante de uma casa espírita, se é, né, na questão de uma outra igreja protestante, a própria igreja católica, faça o seu papel como pai de encaminhá-los a essa religiosidade, que vai fortalecê-los para que quando tiverem as suas dificuldades, as suas dores, eles terão ao que se agarrar, né? A Deus, né? Até para quando nós não estivermos mais aqui, isso, né, Rafa? exatamente. Porque um dia nós vamos partir e eles vão ficar. Todos nós temos essas impressões lá de criança, quando nossos pais nos colocaram, né? Esses dias nós num grupo de estudo falamos, né, que a oração do anjinho guardião, né, do meu anjinho, meu bom amiguinho, aqui ela ficou. E pode ver, isso foi lá da infância. Então é esse o nosso papel, a nossa autotransformação, para que possamos auxiliá-los da melhor maneira possível. Falando ainda, né, Rafa, pegando também o gancho dessa questão da religiosidade, quando os nossos filhos são pequenos, são crianças, têm 3, 4 anos, a gente leva eles para tomar vacinas, muitas vacinas hoje em dia, né? E por que a gente leva ele? Porque vai fazer bem para ele, a gente sabe que vai poupá-los de desgostos, de doenças, etc. E a gente pergunta para ele, filho, você quer tomar uma vacina? A gente não pergunta, a gente leva porque sabe que vai ser bom para ele ter uma vacina, ter essa imunização. É por isso que o Espírito Camilo, por meio do Raul Teixeira, diz para nós fazer a mesma coisa em relação à religiosidade, à espiritualidade, não importa a religião, que a gente possa vacinar, entre aspas, espiritualmente os nossos filhos,
Não pergunte para ele, filho, você quer ir hoje, né, na igreja, na casa espírita, onde você frequenta a sua religião? Não pergunte para ele. Uma criança ele não sabe ainda da importância, mas você vai medicá-lo, você vai dar uma vacina para ele, né? E isso fará a diferença, como você falou, Rafa. Quando ele tiver com 18 anos, que a gente pensa, meu filho vai escolher com 18 anos, ali já com 16, 17, ele já vai estar precisando dessa vacina, do efeito dessa vacina, que é o quê? Saber, principalmente, que nós temos um pai. E eu sou o pai da terra, mas nós temos um pai, entre aspas, do céu, que é Deus. Se o nosso filho, desde pequeno, já ir colocando na mente dele, filho, você é meu filho, mas lembre-se que você tem um pai maior que está contigo desde pequeno. Quando essa criança passar por dificuldade na adolescência, na idade adulta, e a gente for reforçando ao longo do tempo isso, ele não vai cometer um suicídio, por exemplo. Porque ele vai lembrar, olha, eu tenho um pai do céu, eu tenho alguém superior, até na minha ausência, né, Mona Lisa, que eu possa recorrer. Então essa vacinação espiritual faz a diferença, que a gente possa lembrar disso. Não pergunte para o seu filho, repetimos, filho, você quer ir na religião? Leve-o como uma necessidade, é necessário. Até mesmo porque quando a gente leva o nosso filho para um ambiente em que se cultiva a espiritualidade, a ideia de Deus, nós estaremos levando ele para um lugar onde ele receberá energias que já vão fazer efeito imediato nele, né? Então esses ambientes têm uma aura, uma egrégora, que se chama, né, espiritual, diferente, que vai proporcionar à criança já um atendimento ali. Os bons espíritos estarão lá também para ajudá-lo, com um ambiente mais favorável. E o anjo, vamos dizer assim, né, o espírito protetor desses nossos filhos, que como todos nós acompanham durante toda a encarnação e mais intensificada nesse período de infância, eles vão estar conseguindo atuar. Então, assim, esse momento de religiosidade, o próprio Evangelho no Lar, né? A gente não citou aqui como é importante que a família cultive esses momentos, traga eles para participar disso, né? Porque ali a família unida, entendendo que aquilo fortalece algo que vai marcá-los também, né? Perante a existência, e talvez eles, quando tiverem as suas famílias, também vão cultivar esses momentos. Então é algo que a gente pode fazer. Nós, como missão, como pais, temos, né, o dever de encaminhá-los a Deus. Dificuldades, dores, sofrimentos, todos nós passamos. Então, é nesses momentos de dores, de dificuldades, que eles irão lembrar que eles podem recorrer a essa espiritualidade, a essa religiosidade que vai os fortalecer para enfrentar as suas dores, os seus desafios. E pode ser que algum dos amigos também esteja ouvindo as nossas palavras hoje e pense, nossa, mas talvez a minha esposa ou meu esposo, se for, né, alguém, não compartilha dessas ideias espíritas. Como é que eu vou aplicar isso? Meus amigos, aí vai novamente a força do exemplo da nossa transformação. Se a nossa esposa ou o esposo de alguém que esteja ouvindo não compartilha dessas ideias, faça a sua parte. Se você se dedicar a fazer a sua parte, isso tudo vai contagiando as pessoas para o bem, para que façam também. Então, e os nossos filhos vão fazer a nossa parte, né? A gente tem que estar e fazer o melhor possível. Aproveitemos essa oportunidade, né, de estar com essas pessoas e aprender e fazer aquilo que nos compete. São 8h58. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer ao Marcelo e ao Rafa. As considerações finais de vocês, por favor. Queria agradecer a oportunidade novamente de estar aqui e desejar a todos os pais, as mães que fazem as funções de pais muitas vezes, né? Que Deus abençoe a cada um, que a gente possa ser muito bem, estar ciente que a gente recebe o amparo divino em qualquer situação, e nessa missão com certeza também. É o nosso agradecimento a mais uma vez aqui estarmos, né? Aprendendo junto, né? Temos os nossos desafios. E nesse dia, né, de amanhã, que todos os pais tenham essa reflexão, né, da missão que eles têm. Aproveitem o seu dia, um ótimo dia dos pais a todos eles, né, a quem tem seus pais aqui presentes, aos pais que já
estão no plano espiritual, então é muito importante. Tenhamos uma ótima semana. E nós queremos agradecer a companhia de todos, dos amigos de Florianópolis, olha, até do Paraguai, todos os amigos que nos acompanharam, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui na carne, mas aqueles que já estão, né? Se você tem seu pai que já passou para outro plano, mande o parabéns que ele vai receber. A equipe aqui que ajudou, João, muito obrigada, aos amigos, e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita.